Agora eu vou repetir o processo, só que ao invés de ser um arquivo assim, prontinho, bonitinho, eu vou gerar um arquivo lá no Airfoil Tools e vou tratar ele. Então vem aqui Airfoil Tools. Dentro do Airfoil Tools eu vou vir aqui no Airfoil Plotter, certo? E vou escolher um aerofólio qualquer aqui para a gente fazer o estudo. Vou escolher o NACA 0018 porque é um perfil simétrico e vai ficar mais fácil de explicar uma outra coisinha que eu quero explicar no final, na hora que eu for fazer como se fosse um protótipo de uma empenagem vertical. Aqui no Airfoil Plotter a gente tem algumas informações para colocar, né? Como a corda, o raio. Eu não vou mexer em nada delas. A única coisa que eu vou mexer vai ser na corda, que ao invés de pôr 100, eu vou pôr 10 para ele diminuir o meu perfil, certo? Em thickness eu vou deixar 100%. Realmente a única cota que eu vou mexer vai ser na corda dele aqui, de 10. Porque eu poderia colocar 1, mas o Airfoil Plotter ele não vai plotar para mim. Que a corda tem que ser no mínimo 5 mm, né? Mas então eu vou colocar 10 aqui, que vai ficar pequenininho e vai ser mais fácil de eu redimensionar ele depois, certo? Eu vou vir aqui em Plot. Vindo em Plot, ele plotou ele para mim. E aqui aparecerão algumas opções agora embaixo desse meu plot, certo? A opção que eu vou escolher vai ser o CSV File. Eu vou baixar esse arquivo em CSV e ele vai baixar um arquivo de Excel para mim, com as coordenadas dele. Só que agora eu vou ter que tratar elas, né? Como eu faço para tratar esses dados aqui do Airfoil Tools? Primeiro, eu copio tudo, certo? Até aqui, que esses daqui são a superfície do meu aerofólio, né? Aqui esse camber line aqui, eu não vou plotar ele, nem o short line, eu vou plotar só a superfície do meu aerofólio. Então, eu copio todas as informações referentes à superfície do aerofólio, abro um bloco de notas e colo aqui, certo? Aqui no bloco de notas, primeiro, eu vou substituir essa vírgula aqui que separa eles por um espaço. Então, venho editar, substituir vírgula por espaço, substituir tudo. Tá, certo. Agora, como eu quero trabalhar eles dentro do meu Excel, e o meu Excel está programado para entender a vírgula como casa decimal, eu vou substituir os pontos que estão aqui por vírgulas, certo? Substituir tudo. E eu substituo. Posso fechar, dou um Ctrl A, Ctrl C, e agora, colando aqui no arquivo de macro, vou abrir ele de novo, criar uma nova página, colar no meu arquivo de macro. O meu Excel ainda não entendeu que eu quero separar esses dados aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a coluna, vou vir aqui em Dados, em Texto para Colunas, e aqui em Texto para Colunas eu vou colocar Delimitado, vou avançar, e eu quero separar eles onde tiver espaço. Então, marcar o espaço, clicar em Avançar e Concluir. E aqui ele separou os dados do meu aerofólio, certo? Primeiro, o que a gente vai fazer agora? Vocês lembram que eu tinha colocado a corda de 10 mm, né? Eu quero voltar ela para 1 para depois eu multiplicar pelo valor que eu quero, igual eu fiz com os dados que eu puxei do ponto DAT de Aerodin. Então, primeiro eu vou dividir todos esses valores por 10, né? Então, vou vir aqui, 10, certo? Fazer o mesmo processo que eu fiz no outro. Igual, igual. Agora, ao invés de ser vezes, vai ser dividido, né? Por esse 10 aqui. Vou travar o 10, Enter, e vou puxar até o final. Certo. E vou fazer a mesma coisa para a segunda coluna. Primeiro, sobre 10. Sobre esse aqui, né? 10. Vou travar o 10, Enter, e puxar até o final. Puxar até o final, certo? Com esses dados aqui, agora eu posso só copiar, vir aqui, colar especial, colar valores, posso me livrar dessa coluna aqui, e aqui no lugar do 10 agora eu vou colocar a corda, que eu quero agora uma corda de 150 mm, e fazer o mesmo processo. Agora, de novo, copio, venho aqui no macro, colo, colar especial, né? Valores, pronto. Copio o final do meu macro para o final dos meus pontos e arrasto o 0 até o final, porque eu quero criar no plano, certo?
Agora, vindo aqui no CATIA, fechar o produto que ele abriu, porque eu quero abrir só um shape, Generative Shape Design. Aqui eu vou macro 2. E com o GSD aberto, eu posso vir em exibir macros. E agora, ao invés de criar o ponto e a linha, eu vou criar só os pontos, porque eu quero fazer a linha manualmente com vocês. Então, vem um. E ele criou só os pontos, certo? Aqui no CATIA, para criar a linha manualmente, é muito fácil. Eu venho aqui no primeiro ponto que ele criou e no último. E seleciono o primeiro, scrollo até o final. Aperto Shift para selecionar todos. E venho aqui na Spline e seleciono. E aí ele vai me dar essa minha linha. Eu vou usar o mesmo processo que eu usei para fazer esse canto aqui ficar mais bonitinho. Eu vou vir aqui no Extrapolate, vou extrapolar, sem juntar. Vou extrapolar essa aqui, sem juntar também, só que até esse elemento. E vou trimar esse com esse, inverter o lado. E agora eu vou dar um join. Aqui, com aqui e aqui. Certo. Agora eu tenho o meu perfil. Vou esconder os pontos, porque esse perfil eu vou usar ele como o protótipo de uma empenagem vertical, por exemplo. Para empenagem vertical, sei lá, estabilidade passou para mim que esse perfil aqui ele vai ter duas cordas diferentes. Então ele vai ter uma de 150 e aí ele vai ter uma altura de, sei lá, 100 e lá em cima ele vai ter uma corda de 90, por exemplo. Para essa empenagem vertical, né, que eu falei, eu vou abrir um pente aqui para tentar ilustrar melhor o que eu estou tentando dizer. Mas vamos supor que eu recebi um output de estabilidade. E eles estão falando para mim que o perfil de baixo dessa minha empenagem, ele vai ter os 150 milímetros de corda que eu fiz. E o perfil de cima, ele vai ter 90 milímetros de corda, certo? E outra coisa, essa corda ela não vai afilar certinha, né? Ela não vai convergir dessa forma aqui não. Os dois perfis eles vão estar posicionados de tal forma que esse meu bordo de fuga delas esteja perfeitamente na vertical e a afilação ela ocorra só no bordo de ataque, certo? Então, para fazer isso no CATIA, utilizando esse macro aqui, eu vou pegar essas coordenadas dos pontos aqui, eu já alterei o meu valor aqui antes que estava 150, certo? Para 90. Para pegar os valores do meu perfil novo, certo? Que vão ser essas coordenadas. Só que se eu pegar, copiar esses valores aqui, colar aqui, alterar para 100, que vai ser essa alturinha aqui. Alterar para 100 a minha coordenada x e mandar o CATIA plotar, o que vai acontecer? Ele vai plotar realmente nessa altura de 100 aqui, só que ao invés dele plotar com essa medida aqui na vertical, ele vai plotar alguma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui na vertical, o bordo de ataque e o bordo de fuga assim. E não é o que a gente quer nesse nosso caso, né? Então, como é que a gente vai contornar isso? O que a gente vai precisar fazer? Eu já transpus os dados aqui, mas a gente vai alterar esses dados, né? Essas aqui são as coordenadas certas do nosso aerofólio. Se a primeira coordenada é o eixo x, e eu já coloquei 100, então ele vai subir no eixo x, que está para trás aqui, ele vai subir 100. A minha segunda coordenada é o eixo y. Então, se eu voltar aqui, o meu eixo y, ele está nessa coordenada aqui. E é justamente a que a gente vai precisar mexer. Como que a gente vai mexer nessa coordenada? A gente simplesmente vai deslocar os pontos no eixo y nessa distância aqui, que vai ser de 60, porque se embaixo é 150 e em cima é 90, essa distância aqui vai ser de 60. Então a gente vai somar 60 milímetros em cada medida do nosso eixo y. Então a gente vai vir aqui no eixo y e botar 60, fazer igual essa coordenada mais
60. Vou colocar F4 para travar e vou jogar tudo aqui para baixo. Certo? Eu vou copiar, Ctrl C, e vou colar os valores só na minha coluna referente à dimensão Y. Colar especial, valores. Agora eu posso me livrar de todo o restante e deixar só o meu macro. E agora quando eu rodar, antes de rodar eu já consigo conferir se está certo. 150 aqui no começo, 150 no final. Então essa medida aqui, ela está batendo certinha na vertical com o perfil de baixo. E agora vindo aqui no macro, rodando só os pontos novamente e conferindo no CATIA, perfeitamente na vertical, da maneira que a gente queria. Repetindo o processo para ficar mais fixo na memória, vou selecionar o primeiro ponto, selecionar o último ponto, vim aqui no meu spline, dar um OK, ele vai criar os pontos para mim. E agora, para eu fazer essa afinação aqui, de uma maneira mais sutil, sem aquele canto vivo, venho aqui no Extrapolate, extrapolo essa linha de cima sem juntar, extrapolo essa linha de baixo sem juntar, só que agora até esse elemento. E posso vir aqui no Split e cortar esse com esse. E por fim, dar um join dos 3 elementos. Certo? Agora, com esses 2 perfis prontos, eu consigo fazer finalmente o aerofólio. O aerofólio não, perdão, a empenagem vertical. Vou primeiro esconder os pontos para não ficar tão poluída a visualização. Aqui apagar todos eles. E agora, para criar, eu posso criar pelo próprio GSD, pela ferramenta de Multisections, né? Eu venho aqui no Multisections, marco os 2. Confiro os vetores, se eles estão apontados para a mesma direção. Esse vetor tem que ser para fora. E eu consigo criar a minha empenagem vertical. Eu posso criar também pelo part, né? Eu posso mover esse meu, clicar 2 vezes nele aqui para selecionar, mover para o meu part design. E aqui dentro do part eu posso usar o Multisection Solid. Da mesma forma, conferir os vetores. E eu posso fazer o CAD dessa minha empenagem vertical da mesma maneira.